Salama Subhanahu fil Jamia. Abu Huraira disse, segundo o Hadith Abu Na'im, número 4523, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os jovens devem saudar os idosos, os transeuntes devem saudar aqueles que estão sentados, e os transeuntes passam, né, porque eles estão sentados. E um grupo pequeno, ou algumas pessoas, quando chegam num lugar que tem um grupo grande, devem saudar o grupo maior. Então, é algo que parece extremamente simples, mas tem muita coisa aí para a gente ver. Hoje, atualmente, os jovens não respeitam os idosos, as pessoas não se cumprimentam nas ruas, as pessoas chegam num lugar e não cumprimentam as demais pessoas. Então, para começar, essa saudação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala é o Assalamu alaikum, né? Então, ele fala que para as pessoas chegarem e comentarem Assalamu alaikum, irmão, daí outro responde alaikum assalam, e um jovem cumprimenta o idoso, e assim por diante, enfim, o que foi dito. E, enfim, existe um adab, inclusive uma etiqueta em relação a isso, que a gente sempre tenta cumprimentar o máximo possível. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas, se uma pessoa chega para mim e fala Assalamu alaikum, eu falo Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Daí, se a pessoa chega e fala para mim Assalamu alaikum wa rahmatullahi, eu falo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, a gente sempre pode saudar um pouquinho a mais do que o outro. Não como superioridade, mas para a gente mostrar um companheirismo, uma amizade maior ainda. A pessoa nos deu uma gentileza e a gente retribui aquela gentileza com mais gentileza ainda do que ela deu. Então, veja, a gente está falando sobre adab. Essa é uma etiqueta, quer dizer, falar uma etiqueta. O adab, ele é uma etiqueta como essa, mas o adab é também gentileza. É a pessoa ser amável com as pessoas em volta. O Shehnaz, ele falava que uma sociedade civilizada se mede pelo adab, pela gentileza que uma pessoa tem com a outra. E Maulana Sheikh Muhammad Adil, ele fala que o adab, a gentileza, a amabilidade, a boa etiqueta, a boa educação, é o costume islâmico. Os muçulmanos devem ser educados, gentis, amáveis. Isso faz parte do Islã, não é uma coisa dispensável, é uma coisa essencial do Islã. Mas nós vemos hoje muçulmanos que o adab deles é nulo, zero. A gente está na segunda Jahiliya, na segunda era da ignorância. Então, é natural que pessoas dentro da religião tenham perdido essa essência islâmica da gentileza. Mas nós estamos em uma tariqa, em uma ordem sufi. Então, a gente tem que tentar resgatar estas coisas que para alguns são descartáveis, mas para nós não. Então, nós temos que resgatar essa amabilidade. Agora, se a amabilidade, se a gentileza é um sinal de uma nação, por exemplo, evoluída, ou, enfim. Agora, quem dirá aqueles que fazem guerra, aqueles que oprimem? Então, aquele que faz guerra não está sendo gentil, respeitoso com aquele que ele está oprimindo. E, muitas vezes, aquele que faz guerra, ele quer arrotar soberba, dizer que ele é mais evoluído, que ele tem mais prêmios Nobéis, mais descobertas científicas e coisas do tipo, e se diz ainda mais evoluído. Como que uma civilização evoluída faz guerra? Uma civilização, uma comunidade, uma nação civilizada, evoluída, ela ia respeitar, ia tratar as pessoas com amabilidade,
com gentileza, não com violência, com assassinato. Então, a gente sempre tem que ter claro essa noção do que é correto e errado, para que a gente não seja ludibriados pelo que nos cerca. Então, o correto é o respeito, o correto é o adab, a amabilidade, a gentileza. Se a pessoa não está sendo dessa forma, então, provavelmente, tem uma grande chance dela ser errada. Da mesma maneira, se uma nação não está sendo amável, gentil, então, ela tem uma grande chance de estar errada. Analisando individualmente, ou analisando coletivamente, muitas vezes tem um contexto, né? Mas, nesse caso, que a gente está refletindo, o contexto mostra que os opressores não estão sendo civilizados. Isso não é demonstração alguma de sequer humanidade, quem dirá de civilidade. A minha Allah Tawfiq al-Fatiha. Então, convidamos os irmãos e irmãs presentes e os irmãos e irmãs de Curitiba, e quem puder, a gente está tendo aula de árabe, vamos começar às 6h15, aula de árabe agora, todas as quintas-feiras, 18 horas e 15 minutos, aula de árabe aqui. 6h15. 18 então, nós vamos adiantar 15 minutos, professor? Então, 18h15, aula de árabe, aqui, inshallah, 20 horas, dhikr, e agora vamos atrasar, então, 15 minutos o Sat Juma. Sat Juma, ao invés de começar 1 hora, a gente vai começar o Sat Juma 1h15, a partir da manhã, inshallah. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, abençoe todos os irmãos e irmãs presentes que nos assistiram. Agradecemos a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.